gente está aqui hoje, nesse momento, talvez no melhor momento nosso na COP, onde a gente pode mostrar exatamente como funciona a agricultura aqui na região amazônica. Exemplos claríssimos de como são os agricultores, como são as lideranças, como é a pesquisa e como é a comunicação sobre a agricultura aqui nessa região. A gente veio para cá defender o agricultor, aquele que é resiliente, aquele que protege o meio ambiente, aquele que gera não só sustentabilidade, mas segurança alimentar. E a gente encontrou aqui com a Vânia Beatriz, que é uma comunicadora da Embrapa, do Amapá, e com a Maria Angélica, que é líder de uma cooperativa de assentamentos aqui do Amapá, perto, né? Mais ou menos perto. Eles estão num barco, vindo do Amapá para cá, estão dormindo no barco e estão aqui para difundir, né, o trabalho que eles estão fazendo. Incrível a experiência e a conversa que eu tive com eles. Eu quero aqui retratar um pouco do que eles me falaram. Eu queria começar pela Vânia Beatriz, se apresentando, falando um pouquinho de você, Vânia. Sim, meu nome é Vânia Beatriz, eu sou uma amapaense que estudei comunicação no estado do Pará, saí de casa com 18 anos para vir estudar em Belém e depois da minha formação eu fui para Rondônia. Então, no ano que eu cheguei em Rondônia, eu entrei na Embrapa como uma pesquisadora em comunicação. Confesso que naquela época eu nem tinha ideia do que era que eu ia fazer, mas também quando eu estava na faculdade eu não achava que eu ia ser a Glória Maria da Globo, né? Então eu cheguei na Embrapa, em Rondônia, um estado novo, mas com uma potência na agricultura. Sim. E fui fazer meu mestrado na área de extensão rural e quando eu voltei da extensão rural, então eu tive uma oportunidade magnífica que foi trabalhar a elaboração de planos de desenvolvimento de assentamentos rurais lá no estado de Rondônia. E isso foi que me abriu as portas para essa convivência com o agricultor, com essa luta, para entender o agricultor, que hoje em dia me faz dizer, quando alguém chegar para você dizendo que vai lhe dar voz, agradeça, diga que você tem a sua própria voz e peça ouvidos. E foi isso que nós recebemos aqui, a escuta sobre essa história tão bonita de luta na agricultura familiar, principalmente. Vânia, maravilhosa. Nossa, que coisa linda. Maria Angélica, eu conversei um pouquinho com você ali, achei maravilhoso a história que você é uma das lideranças da cooperativa que está num assentamento de uma pequena propriedade de 559 mil hectares. Não é uma agricultura pequena, são vários agricultores trabalhando numa área enorme aqui na região amazônica, né? Conta um pouquinho da sua história. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e a oportunidade, né? Que nunca a gente encontra alguém por acaso. Sempre Deus nos une para a gente chegar ao nosso patamar que Ele determina. Então, sempre quando eu saio de casa, eu digo, meu Deus, me ilumina, me encaminha onde eu posso chegar e onde eu posso levar a Tua palavra e você me acolhe para que eu possa ser uma pessoa digna e honesta, né? Sempre eu fiz isso pela convivência que eu vivi muito tempo com meu pai. Meu pai sempre me ensinou isso, ser honesta, sincera, porque a pessoa honesta, sincera, fiel, é o seu passaporte, né? Se você não for isso aí, a sua fama corre muito longe. Meu pai dizia assim, quando a verdade caminhava, a mentira já corria, né? Então, vou contar um pouco da minha história. Eu sou amapaense, né? Nasci no Pará, mas eu sou amapaense, porque fui registrada no município de Mazagão. Então, Mazagão, nós temos 230 comunidades. Só o assentamento tem 38 comunidades.
Nós somos 2.900 famílias assentadas. E a gente trabalhamos dia e noite para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida daqueles agricultores. A gente conseguiu juntar toda uma liderança para a gente conseguir fazer o contrato do manejo sustentável do maracá, do assentamento, que é o manejo da madeira. E a gente juntamos o governo, prefeitura, vereadores, senadores, e a gente foi, e Ministério Público, em primeiro lugar. Ministério Público e o povo da comunidade querer. Então, tudo conseguiu. Hoje nós temos o maior projeto de manejo sustentável dentro do Maracá. E cada um que está lá recebe R$ 1.149 por mês. Porque é uma madeira onde você não tirava e cada morador lá, ele tem um potencialzinho lá dentro. E esse potencial que eles têm lá dentro, como é uma área coletiva, todos que estão lá assentados têm um direito iguais. Quantos agricultores são lá, dona Maria Angélica? Que nós tomamos conta, tem vários. Se são 2.000, são muitos. São 2.900 família assentada. Então, tem vários. Eu trabalho com 1.000 agricultores na área da Ribeirinha, da cooperativa. A gente trabalha com extrativismo, que é o açaí, a banana, o peixe, a mandioca, a laranja, o milho. Então são vários derivados, são muitas. E eu trabalho por PA. Eu entrego, nós temos 72 pessoas que entregam para o PA, para a associação, né, e a cooperativa, para a gente entregar para as famílias carentes. Quem paga é o governo federal. Que legal. Rogério, você sabe que eu perguntei para ela se ela acha que o agricultor dessa região, se ele destrói a natureza, a floresta, ou se ele protege a floresta. Ela me falou, não tenho dúvida nenhuma, ela protege a floresta. O agricultor daqui protege. Ele tira uma árvore e naquele lugar que a árvore sai, é onde floresce mais e frutifica mais e dá mais produtividade. E depois volta e regenera aquela mesma árvore. Então, assim, é uma coisa impressionante a visão deles, diferente dessa visão externa do Brasil, né? O que você acha e o que você gostaria de perguntar? Primeiro, agradecer pela presença, né, da Dona Maria Angélica, da Vânia aqui conosco e saudar, né, como as comunidades conseguem fazer um manejo florestal sustentável dentro de um ambiente extrativista e de realidade familiar. Agora, tem um ponto que eu não poderia deixar de visitar com vocês duas aqui. É o fato dos desafios de serem duas mulheres amazônidas, lideranças em suas profissões. A Dona Angélica, liderança da sua comunidade, na sua atividade extrativista, e a Vânia, liderança da comunicação da Embrapa, que é um patrimônio da agricultura, da sustentabilidade brasileira. E aí eu vou por ordem alfabética. Dona Angélica, me diz um pouco do desafio de ser mulher, mãe, esposa e liderança de uma comunidade extrativista. Olha, não é fácil, não é tão fácil. E para falar para vocês, eu tenho vários segmentos, vários. Eu sou presidente da Copa Maracá, sou presidente da Astemac, que é uma associação, que é o braço da cooperativa. Sou secretária da Teximac, que é a gestora de toda a área do assentamento. E sou conselheira do Siscop, da OCB. E sou presidente da Federação das Cooperativas do Amapá.
Aí o povo pergunta, como a senhora consegue lidar? Muito bem, isso é muito fácil. É muito fácil a gente conseguir liderar com a sinceridade, com a honestidade, com o respeito, com a sua humildade. Então, isso é, para mim, natural. E você, Vânia? Liderança mulher dentro da Embrapa. Então, é a tal da, o pessoal diz a cachaça, né? Mas como eu não bebo a cachaça, é o meu açaí, entendeu? E eu estava, vocês falando isso aí, eu lembrei, porque quando eu era criança, eu fui alfabetizada muito cedo. Com 3 anos de idade, eu já sabia ler. E o meu pai era muito orgulhoso disso, e ele trazia o jornal, quando chegava a visita, ele puxava o jornal e fazia eu ler para as visitas, porque para ele aquilo era fantástico, uma filha de 3, 4 anos já saber ler. Então, a comunicação é assim a minha vida. Eu já tenho 65 anos de idade e há 3 anos eu já dizia, há 2 anos eu disse que eu ia me aposentar. Mas a minha cachaça de jambu ou o meu açaí não me deixou, porque quanto mais eu vivo junto a essas populações tradicionais, os ribeirinhos, quilombolas, agora no Amapá eu estou começando a lidar com os indígenas, me fascina mais, me desafia no processo de comunicação, né? E de criação de coisas novas para que essa comunicação ela aconteça, né? Eu vejo a Dona Angélica muito bem se colocando e eu sempre digo isso, não tenham medo de falar, assim, na agricultura principalmente, o técnico vai lá e diz, olha, porque você tem que fazer assim assado. E ele vai, ouve, e quando o técnico da extensão rural sai, ele diz, vou nada fazer assim, aprendi com meu pai, com meu avô, assim, vou fazer nada. Então, eu sempre digo, não façam isso, argumentem, discutam, porque vocês conhecem essa realidade, vocês é que estão observando as coisas no dia a dia. E aí, principalmente falando aí, então do trabalho que a Dona Angélica faz, né? O manejo florestal comunitário, eu como pesquisadora em comunicação, liderei uma equipe de florestais num trabalho de manejo florestal comunitário num assentamento lá em Rondônia. Então, a questão era que precisava fazer uma aproximação do diálogo dessas pessoas e que o principal problema que nós entendemos com relação ao manejo é que você tem que fortalecer essa organização, que é isso que a Dona Angélica, como uma liderança, faz, né? Isso fortalece essa organização para o trabalho. E um outro viés disso é a questão da educação dos jovens. Tem que preparar, nós estamos falando aí da relação às questões das mudanças climáticas, né? E dizendo, estamos trabalhando para o futuro. Mas para esse futuro nós já estamos agora nele, ele já está acontecendo. Então, quando eu ouço, por exemplo, falar que essa COP não vai dar em nada, para nós do Amapá, nós temos certeza que temos uma juventude empoderada, que está aqui, a representação da Amapá está com representação quilombola, com indígena, com ribeirinhos, são jovens que já estão sabendo do que falar, não é? E a gente usa até o termo assim, eu não vim a passeio porque nós viemos num barco, né? Então, não foi assim, vai ter um barco que vai para Belém, vamos lá para dar uma volta. Não, eu trabalho. Então, o que eu digo é assim, que está tudo interligado. Você entender esse mundo rural, essa floresta, que tem alguns lugares comuns, manter a floresta em pé, temos que entender que são pessoas, que não é uma unanimidade. Mas, se você trabalha isso por uma compreensão dos problemas, por exemplo, nós temos as escolas família agrícola, que é uma pedagogia diferente, onde o jovem realmente vivencia o campo. E aí lá no Maracá também tem essa mesma escola, então nós trabalhamos, nesse caso, no meu trabalho de comunicação, que não é só com o agricultor, com os jovens. Então nós fazemos umas oficinas educomunicativas, nós trabalhamos com um aspecto muito pouco comum, na verdade, na pesquisa, que é o discurso ambiental que está na música dos artistas da Amazônia. Porque uma coisa é você chegar lá falando de espaçamentos casualizados, não sei do que, essa linguagem do agrônomo que você sabe, e outra coisa é você
colocar uma música de um artista para tocar, que ele diz, tem uma toada de boi que diz: eu quero que você coopere com a vida do planeta. É um recado direto. Mas também aquela música que é um artista que fez uma música porque ele levou um toco de uma menina que ele estava afim, e aí ele quer quebrar o gelo do coração duro dela. Todos os dois discursos servem para a gente trabalhar questões ambientais, né? Inclusive o do gelo derreter não significa que há um gelo no copo que vai derreter. Os alunos, eles associam até a questão do derretimento das calotas polares. E a partir daí a gente faz toda uma discussão. Então, na escola lá da dona Angélica, no Maracá, da comunidade dela, nós fizemos uma oficina recente e foi numa escola EFA que pela primeira vez houve essa manifestação da percepção das mudanças climáticas relacionadas ao sistema produtivo do açaí. E o açaí, se você disser que vai acabar o mico-leão-dourado, ninguém come mico-leão-dourado, então não vai sentir falta. Mas se disser que vai acabar a batata frita, a batata, ninguém pensa, nunca mais vou comer batata frita. Não toca. Mas se você disser que vai acabar o açaí, não, pelo amor de Deus, meu açaí não, professora, não. Então, quando a gente trabalha a comunicação a partir da realidade dessas pessoas, e quando são eles que estão me dizendo, sem que eu mencione, se perguntam, aqui tem mudança climática? Não, eu não perguntei isso. Eu disse, eu quero tomar açaí. Professora, não vai ter açaí não. Mas por que não tem açaí? Mudanças climáticas, professora. E aí eu começo a querer saber como é que é essa percepção das mudanças climáticas. Aí diz, não, secou o igarapé, o fruto tem um termo que é pará? Não, quando o açaí não amadurece. Tá paral. Paral. Então, se o açaí está paral, é porque o açaí não alcançou uma maturidade suficiente para ficar um bom açaí. E por que ele está paral? Justamente em função das mudanças climáticas, do aquecimento da água e, inclusive, né, na região dela, eu acho que nós já temos também o problema da salinização da água. Então, tudo isso os jovens estão percebendo e a gente começa a trabalhar essa consciência do que eles podem fazer como ação social para realmente... E muitas das vezes eles não podem fazer muita coisa, mas eles têm, então, o poder da voz. Eles estando empoderados da informação, eles podem, com essa voz... Por exemplo, eu levei numa oficina uma música própria. Não queremos essa música, nós queremos fazer uma paródia, nós queremos fazer a nossa música. Então, eles querem dar um recado deles. E eu acho que esse empoderamento dos jovens é um avanço nesse processo de se combater as mudanças climáticas. Pegando esse gancho da voz, de construir a própria história e ter a própria voz, que a dona Vânia falou há muito tempo, dona Angélica, a senhora veio aqui para Belém, enfrentou as 7 horas de barco. 27. Quanto? 27 horas de barco. 27 horas de barco. Dentro de uma rede. Tendo feito essa jornada toda, qual a mensagem de uma mulher amazônica, liderança, agricultora, trabalhadora e que já tem seus anos de vivência, sua experiência, deixa para nós que não conhecemos bem a realidade amazônica e que estamos aqui para aprender com a senhora nesse evento? Olha, muita gratidão, muita força de vontade, porque quando você quer, você vai. Quando você não quer, você dá recado, né? E a vontade e o desejo, digo para você, o cumprimento é aquilo que Deus nos transmite. Então, essa força de vontade, esse empoderamento que a gente tem, nós mulheres temos, geralmente é quando você nasce um líder, ser um líder nato. Digo para vocês, eu trabalhei 5 anos em voluntária, sem ganhar um centavo. Professora e agente de saúde. Hoje eu sou técnica de enfermagem e trabalho até hoje. Mas não em voluntária. Eu já fiz um concurso público em 95, em 92 até 95 eu trabalhei em voluntário.
De 96, eu já comecei a ganhar o meu dinheirinho porque eu fiz um concurso público e passei e me chamaram. Quanto à associação, cooperativa, a gente tem os custos, tem os gastos, mas tem nossa vantagem, que é a gente ajudar alguém que precisa a tirar, saber tirar da natureza. Agora, muitas vezes a pessoa diz assim, não façam um demate, vocês não vão dematar, vocês não vão fazer nada disso. Temos que fazer por quê? Lá dentro, debaixo da mata, existem pessoas que comem, bebem, calçam e vestem. Então, você não recebe nada em troca disso, né? Se você for fazer esse tipo de ações, de impedir com que você não possa matar uma caça, você que é da mata, da floresta, não possa pegar um peixe, você não possa tirar uma árvore, quem você está matando é o povo da floresta. Porque de onde eles vão tirar? Lá não tem um gado todo dia para a pessoa comprar. E digo para você, hoje, a maior riqueza nossa dentro da Amazônia é o açaí. É o açaí. E a gente faz com eles todo ano um manejo. Todo ano eles têm uma área manejada. E o açaí, quando dá num ano, ele dá no outro. Se você quiser que ele dê aqui todo o tempo, ele dá, porque você vai fazendo troca de manejo. E ontem eu assinei justamente uma parceria com uma empresa que realmente já inauguramos a fábrica no Amapá, para que os agricultores tenham esse manejo e a certificação do açaí. E nós estamos lutando lá para a gente certificar a farinha. Olha. Porque muitas vezes a gente não exporta nada porque ela não é certificada. E a gente está tentando levar o conhecimento lá para dentro da roça para que eles façam esse manejo e a farinha ela saia de qualidade. A gente está dando para eles lá e eles estão, com esse projeto, eles estão comprando a casa de farinha. Cada um deles já estão tendo a sua casa de farinha. Então, é assim, porque quando você faz uma casa de farinha comunitária, ali tem várias pessoas querendo, esperando. E aí nunca acontece de fazerem toda a farinha no mesmo dia. Então, por isso, eles querem, com o dinheiro que eles ganham, eles já estão comprando material para fazer sua própria casa de farinha, para não estar esperando. Porque eu acredito que futuramente, cada pessoa que tem interesse de crescer, de mudar, ele vai ser um empreendedor. Muitos já estão sendo empreendedor do seu próprio negócio. E é isso que a gente quer. Eu queria só terminar aqui dizendo o seguinte: quando a gente fala que o agricultor é resiliente, é isso. Quando a gente fala que o agricultor protege o meio ambiente, que a agricultura brasileira é sustentável e que a agricultura brasileira ajuda a segurança alimentar, são esses exemplos que a gente traz, que a UPL mostra. É incrível como a gente teve essa experiência aqui. E eles não precisam de voz, como a Vânia estava dizendo. O que eles precisam são de ouvidos, ou que as pessoas ouçam o que eles têm para falar. E isso é o mais interessante, o que eles trouxeram para a gente hoje aqui. Foi uma experiência incrível de ter essa conversa com vocês. Muito obrigado. E vamos estar junto aqui no resto da COP, né? Deus quiser. Ótimo. Obrigado, gente. Obrigado. E assim nós encerramos mais um Upcast aqui na COP30 com essa sessão de aprendizado fantástico com essas duas mulheres amazônicas. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e siga-nos nas redes sociais, tanto a UPL como a Embrapa Amapá e a COP Maracá. Até mais!